Para um sábado à tarde não é habitual um grupo tão grande nas ruas de Ferreira do Alentejo. Visitam um património que, aos poucos, renasce restaurado, explicado e acessível ao público. Este núcleo de arte sacra do Museu Municipal de Ferreira já partilha com o visitante a sensibilidade religiosa de outras eras, aqui rezada e celebrada, ou os instrumentos médicos, hoje pouco simpáticos, mas que durante décadas salvaram vidas e curaram doenças no Hospital da Misericórdia desta vila alentejana. O grupo de visitantes curiosos integra o Festival Terras Sem Sombra, uma iniciativa cultural nascida em 2003, numa iniciativa da sociedade civil que procura aproximar o público aos monumentos religiosos da Diocese de Beja, como locais privilegiados pela história, pela arte, pela acústica, para a fruição da música sacra. O seu caráter itinerante aposta na descentralização cultural, na formação de novos públicos, na inclusão, na sustentabilidade e na promoção do Alentejo. Em Ferreira do Alentejo, espreitava-se o património e a arte ainda viva dos artesãos. É o caso de Armindo Fragoso, que na sua oficina dobra o ferro e o transforma em camas. Quem tem noção digamos, da qualidade e procura um produto mais ou menos diferenciado, porque nós não nos limitamos, o cliente não chega aqui e nós dizemos, olha, há isto. Não, diz, olha, temos isto, mas dentro disto tem 1 metro. Mas se quiser com 1,20 m, a gente reproduz aquele desenho com 1,20 m. E essa é uma vantagem. E o produto tem sempre qualidade e pintamos da cor que a pessoa quer e é acabado das cores que a pessoa quer, o florão, tudo mais. E pronto, isso trabalhamos em conjunto, eu e a minha mulher que faz as pinturas e os filhos que às vezes ajudam no transporte, somos nós que entregamos. E pronto, e tenho material deste espalhado pelo país inteiro. Este artesão do ferro reconhece a importância de iniciativas como o Festival Terras Sem Sombra para a divulgação da terra e do seu artesanato. Se calhar de outra forma as pessoas nunca cá viriam, não é? Ou eventualmente passariam e pronto, e não parava muito tempo. Estas situações pronto, mais específicas e que trazem as pessoas aos sítios, sem dúvida que são muito de enaltecer e de continuar, porque as pessoas ficam com a ideia do que existe nos sítios, não só o ferro, como muitas outras coisas, e há uma situação que é espiada que eu sei que não há muitas coisas destas no país inteiro, porque nas feiras onde exponho, de nível nacional e internacional até, aparecem, e agora cada vez menos, mas a princípio apareciam 5, 6 artesãos do ferro, e nas últimas onde fui aparece 1 ou 2, um deles sou eu, né? E então, às vezes é engraçado, porque e já em conversa com pessoas que desconheço, ou quando digo de onde sou, já tenho ouvido dizer até é da terra das camas de ferro. E às vezes digo assim, então, olha, sabe quem é que faz as camas de ferro? E pronto, sou eu. As camas de ferro, que renascem de épocas passadas e voltam agora para assegurar o repouso dos que nelas se deitam. O ferro, as cores e as formas que brotam da criatividade deste artesão e da sensibilidade da sua mulher que tem a tarefa de as pintar. Mas Ferreira do Alentejo não é já um simples lugar de passagem, mas destino para quem valoriza o património. Este festival é um contributo determinante para o potenciar. É essa a opinião da chefe de divisão de Cultura e Desporto deste município. Estas iniciativas são fundamentais para estas pequenas comunidades e até para as unidades de alojamento que nestes últimos anos vieram surgindo, que vêem nestas alturas os seus estabelecimentos completamente esgotados, o que é sempre bom. Também para os restaurantes também é bom, traz um novo incremento a nível da economia, a nível local, e isto acho que é sempre bom. E também em termos culturais, não é? Eu acho que devia de existir mais iniciativas como o Festival Terras Sem Sombra, pelo menos para nós está a ser fantástico pela 2ª vez. Aqui se encontra um património já muito cuidado e acessível.
temos vindo a fazer um trabalho, já conta há alguns anos, no sentido de valorizar os espaços, sobretudo na zona histórica, no centro histórico, devolver-lhe novas funções. É o caso, olha, da Casa-Mãe, do núcleo museológico e também do núcleo de arte sacra, que eram espaços que não tinham qualquer função, que estavam abandonados, e a Câmara teve esse cuidado de os recuperar e de lhes dar uma nova dinâmica e uma nova função que acho que os vem dignificar. Agora temos é que conseguir trazer as pessoas, e o Festival Terras Sem Sombra consegue isso, não é? E a Câmara também tem tido desenvolvido alguns outros projetos no sentido de atrair também pessoas. A meio-soprano Helena Gragera e Anton Cardó, no piano, interpretavam peças musicais que punham em relevo aspectos da tradição lírica de Portugal e Espanha. Uma programação cultural que desta vez conciliou as sonoridades de compositores portugueses e espanhóis, bem como intérpretes dos dois países, a acompanhar o interesse crescente do público espanhol no nosso país. Notamos que en este momento el interés por Portugal de España, de los españoles, es una cosa verdaderamente que está ahí. Esta misma semana el diario El País hizo un artículo en que dice los 10 lugares del mundo que hay que visitar. Y uno de esos 10 lugares del mundo era el Alentejo. Yo creo que eso lo dice todo. A espiritualidade na arte, a temática que inspirou esta edição e que voltou a encher de música e de público as igrejas do Baixo Alentejo. O alentejano tem um grande interesse pela música sacra e pela arte religiosa em geral. E, portanto, encontramos aqui, digamos, um público francamente entusiasmado com os intérpretes e com os repertórios que foram escolhidos. Por outro lado, nota-se realmente que o público internacional está a aderir. Temos cada vez mais estrangeiros, não obstante, as nossas comunidades locais também reforçam a sua presença. Portanto, as igrejas começam a ser pequenas para iniciativas deste género. Para os párocos, estas são também oportunidades que trazem as pessoas à igreja. Experiência de belo que também pode revelar o transcendente.
Estamos a falar de uma linguagem que é uma linguagem que ultrapassa a materialidade, embora, portanto, tem o som, tem a palavra, mas ultrapassa e, portanto, digamos que nos atira também para o imaterial, para o espiritual, para o sobrenatural. Mesmo quando, inclusivamente, o repertório até nem é estritamente um repertório sacro, no sentido pleno do termo, mas é interessante, de qualquer forma. Mas o Terras Sem Sombra desenrola-se em 3 frentes: o património, a música e a biodiversidade. Na sua passagem por Ferreira do Alentejo, sublinhou o Sado, um rio com vertentes desconhecidas, continental, afastado da influência marinha, mas que continua a representar um forte elemento identitário das populações e das suas manifestações sociais. João Adelino Correia cresceu neste rio e hoje ainda permanece nas margens na espera paciente pelas espécies que aqui se pescam. Pesca-se enguia, tainhas, carpas, bogas, barbos, acharrãs. Mas o Sado é hoje um rio diferente daquele em que cresceu. Ai, muito diferente. Isto era um rio que toda a gente via. Olha, as crianças vinham para aqui com 2, 3 anos, estavam logo a aprender a nadar. Era logo. E as mães vinham, já sabiam, quando davam para lá, e nunca morreu aqui uma pessoa. E a água era mais limpinha? Ai, já sabia-se o fundo do rio, já para ver este lixo, estas borrachas que isto, na cena que isto apareceu. Esse onde é que apareceu? É daqueles areieiros que está a correr águas diretas para o rio, pois também isto é poluído, já está poluída a água, está desgraçada. Ao longo de um percurso de 180 quilómetros, o rio sofre várias agressões. Foi a descoberta deste enquadramento ambiental que mobilizou os participantes do Terras Sem Sombra. Nesta ação de Ferreira do Alentejo, estamos atrás do outro Sado. Portanto, o Sado é um rio bem conhecido, nomeadamente pela sua área protegida na Foz, a Reserva Natural de História do Sado. Nós estamos a procurar o outro Sado, o Sado continental, onde tem muita biodiversidade para mostrar, muita história, e é em torno desse facto que estamos a desenvolver a atividade. E esta caminhada pela biodiversidade foi partilhada por todos. A meio-soprano Helena Gragera quis também percorrer o Alentejo e conhecer o Sado. Muito interesante, porque es un festival que yo no lo había visto en ningún otro sitio. Es un festival muy innovador, y unir las dos cosas en un territorio como este, que es tan bonito, tan rico en naturaleza, me parece fantástico. Además está muy bien organizado el festival, tanto la parte musical como la parte de biodiversidad, y unir todo es maravilloso. Estoy muy contenta de haber participado aquí. O grupo pôde ainda apreciar este exemplar de um sobreiro com cerca de 500 anos. Uma árvore de grande porte que, apesar da idade, subsiste aqui no seu habitat natural. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. E canta rolando, vai gentil guiando seu ditoso gado, seu rebanho amado, sempre enamorado da canção fagueira. Tudo são tristezas e dor, tudo são tristezas para o meu amor. Tudo são tristezas e dor, tudo são tristezas para o meu amor. Bravo!
Num outro momento da edição 2017 deste Festival Terras Sem Sombra, visitou Odmira. Também por aqui o desafio levou à descoberta de um património que por vezes passa despercebido. Esta igreja de Santa Maria, que acolheu a visita do Terras Sem Sombra, terá pertencido a um antigo convento franciscano do século XVI. Mais tarde, em 1835, o templo foi adaptado para desempenhar as funções de igreja paroquial. Esta igreja de Santa Maria é um exemplo da arquitetura maneirista com motivos que caracterizam as igrejas franciscanas. Em Odmira ganha também relevo a Igreja da Misericórdia, onde são visíveis frescos que ornamentam o templo e que aguardam por uma intervenção mais profunda que permita revelar uma maior extensão destas pinturas. Esta é uma marca desta iniciativa cultural do Baixo Alentejo, que é o Festival Terras Sem Sombra e que envolve o público em várias dimensões do conhecimento e da cultura. A trilogia entre património cultural, já que propomos visitas aos centros históricos das nossas vilas e cidades, aquelas que recebem espetáculos nas tardes de sábado, portanto, para que as pessoas possam vir e possam, no fundo, conhecer um pouco também deste território. Por outro lado, os concertos enquadrados sempre por algumas palavras e procurando também uma boa harmonia com o espaço que os recebe. E, finalmente, a conservação da biodiversidade, as ações de voluntariado que fazemos no terreno com os artistas, com os espectadores, com os membros das comunidades locais. Esta trilogia mostra-se ajustada e eu creio que tem um grande potencial aqui no Alentejo. A música portuguesa de invocação mariana preenchia a proposta musical do Terras Sem Sombra na sua passagem por Odmira. Uma interpretação confiada ao grupo Polífonos, com as vozes de Raquel Alão, Carolina Figueiredo, Alves dos Santos e Tiago Mota. Ana Raquel Pinheiro interpretava o violoncelo barroco e Sérgio Silva o órgão. Também aqui a música foi assumida pelo Parco de Odmira como um convite a entrar e descobrir um Deus que também se revela na música e na interpretação dos temas. No fundo é um átrio, a música sacra de abertura para o mistério da fé. Estes concertos na igreja acabam também, concertos de música sacra, que aqui aconteceu, acaba por ser aqui em Odmira, como que essa abertura a muitas das gentes que aqui não praticam, não vivem a fé, mas que estão sensíveis ao mistério ou ao fenómeno religioso. Como digo, pode ser um momento também de abertura à questão da fé. Em Odmira, a ação de biodiversidade do Terras Sem Sombra concentrava-se no rio Mira. Tal como o Sado, este é um rio que corre de sul para norte, com diversas particularidades ambientais e geológicas. Podemos ter o sistema, a bacia hidrográfica do Mira, como é o caso, muito bem estudada, com um plano de gestão de região hidrográfica em vigor e, portanto, tudo isso, mas se não for conhecido, se não for vivo e vivido, de nada serve. E nós no nosso país normalmente temos essa tendência, ou seja, temos imensos estudos, temos imensos trabalhos, conhecemos, há meia dúzia de pessoas de facto que estão muito bem documentadas sobre as coisas, mas a generalidade dos cidadãos nem tanto assim é. E estas comunidades pescatórias, os turistas, os visitantes, enfim, os moradores, é necessário que conheçam alguma coisa porque só se valoriza aquilo que se conhece. E assim, para conhecer,
é preciso navegar. Por isso, rio acima, o Festival Terras Sem Sombra foi ao encontro de um rio cheio de história e que, até ao início do século XX, teve navegação comercial. Os navios de cabotagem, os navios que faziam o comércio marítimo ao longo da costa portuguesa, entravam na Barra de Mil Fontes e iam até Odmira, onde carregavam mercadorias que saíam para o exterior e onde descarregavam, por sua vez, também mercadorias de que este Interland, esta zona influenciada, polarizada, digamos, pela Vila de Odmira, precisava. A biodiversidade, o património, a música, um desafio cultural que cresce em interesse e mobilização do público. Uma forma de fazer cultura pegando no que de mais precioso o Alentejo possui. Por isso, a edição deste ano do Terras Sem Sombra teve como produto oficial o azeite. O Festival de Terras Sem Sombra é um cartaz que temos aqui na nossa região, uma coisa demasiado importante para deixar de perder de vista o produto que neste momento é o produto mais importante da economia da zona onde se faz o festival, da Diocese de Beja, que apanha precisamente todo o eixo onde agora se produz mais azeite em Portugal e do melhor azeite de Portugal. Por isso a ligação teria que ser feita sempre a qualquer momento. Entretanto, o Festival Terras Sem Sombra é hoje uma marca cultural no Baixo Alentejo. Essencial para os diversos operadores e determinante para projetar, até além fronteiras, uma realidade cultural que fascina cada vez mais. Eu diria que neste momento o Terras Sem Sombra, até porque ocorre em temporada baixa, está a conseguir encher a hotelaria, dá também um apoio muito interessante ao nível da restauração e de outros serviços. A valorização do artesanato também é algo importante e, sobretudo, nota-se uma vaga de entusiasmo. Estamos a mostrar o Alentejo e esta capacidade de acolher não passa despercebida desde logo. Da parte das autarquias, os municípios têm sido realmente grandes parceiros nestas iniciativas, também os serviços descentralizados do Estado, cultura, turismo, conservação da natureza e depois as empresas e as famílias. Tudo isto converge, no fundo, para uma iniciativa que é uma iniciativa da sociedade civil e que envolve também, evidentemente, em primeiro lugar, o património religioso. O património religioso é o nosso alvo, somos o Festival de Arte Sacra. Eu também cantarei uma que a mocidade me obriga. Eu também cantarei uma que a mocidade me obriga. No cavalinho, pavão e das penas pavantei. Nós para amar com são do meu bem, com são do meu bem, com são da minha amada. Ó pavão e do pavão, ó pavão pena arriscada, ó pavão pena arriscada. Já vi o mar navegar, à falta de haver quem cante. Já vi o mar navegar, à falta de haver quem cante. Agora começo eu, sigo ao barco variante. Agora começo eu, sigo ao barco variante. Ó pavão e do pavão e das penas pavão tem. Nós para amar como são do meu bem, como são do meu bem, como são da minha amada. Ó pavão e do pavão, ó pavão pena arriscada, ó pavão.